Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e esse é nosso primeiro vídeo da série sobre propriedades coligativas. Nessa série nós vamos responder algumas perguntas como por exemplo: para a água ferver mais rápido, deve-se colocar o sal antes ou após iniciar a fervura? Imagine o seguinte cenário: você está em casa e vai preparar um determinado alimento. Para preparar aquele alimento você tem que colocar sal para temperá-lo. Porém, você coloca o sal antes da água iniciar a fervura ou após iniciada a fervura? Se você está com pressa, essa escolha pode fazer a diferença, pode fazer seu alimento ficar pronto mais rápido ou mais lentamente. Vamos tentar entender o porquê que isso acontece. Se nós pudéssemos testar em laboratório para descobrir qual a temperatura de fervura da água, nós poderíamos utilizar um recipiente, como nesse caso é um Erlenmeyer, e um bico de Bunsen para fornecer calor. Para medir a temperatura, nós podemos utilizar um termômetro. Então, inicialmente, a temperatura está 20 graus Celsius, aproximadamente a temperatura ambiente. Uma vez que nós iniciamos o fornecimento de calor, a temperatura vai aumentando até que chegue em 100 graus Celsius. O que acontece em 100 graus Celsius é que começa a aparecer bolhas na água, você inicia a fervura da água. Em outras palavras, você inicia a ebulição da água. Isso porque em 100 graus Celsius a água entra em ebulição, falando a nível do mar. 100 graus Celsius é a temperatura em que a água passa do estado físico, líquido, para o gasoso. Então nós podemos dizer, entre outras palavras, que a temperatura de ebulição da água é igual a 100 graus Celsius. Lembrando que a temperatura de ebulição é uma propriedade específica da água. Cada substância, cada molécula, cada composto tem sua temperatura de ebulição. Vamos agora repetir esse mesmo processo, porém vamos acompanhar como ocorrem as mudanças de fases e o que acontece com a temperatura durante essas. Para isso vamos utilizar novamente o bico de Bunsen ou Erlenmeyer. Dessa vez vamos começar com a água no estado sólido, nós temos a água na forma de cubos de gelo, estado sólido da água. Vamos acompanhar então a temperatura em relação ao tempo, de acordo com o fornecimento de calor constante. Nós iniciamos o aquecimento e o aquecimento é constante ao longo de todo o experimento. Inicialmente a temperatura da água é de menos 20 graus Celsius e o estado físico da água é sólido. Vamos iniciar o aquecimento e vamos analisar o que acontece. Começamos a fornecer calor, a temperatura aumenta até 0 graus Celsius. Em 0 graus Celsius o que acontece? Aquela água que estava sólida vai passando para o estado líquido. Então em 0 graus Celsius você tem a água no estado físico sólido e líquido simultaneamente. É uma temperatura de transição. Você vai ter a mudança de estado físico nessa temperatura. Porém percebam que mesmo que o calor continue sendo fornecido, a temperatura não muda. Até que toda a água que estava no estado físico sólido passe para o líquido, a temperatura continua sendo 0 graus Celsius. Nessa temperatura, todo o calor que é fornecido está sendo absorvido pelas moléculas de água para passar do estado físico sólido para o líquido. Se nós continuarmos o aquecimento, a água no estado líquido vai aquecendo até chegar à temperatura de 100 graus Celsius. E em 100 graus Celsius ocorre a transformação da água do líquido para o gasoso. Você inicia a fervura. Então essa água vai começar a ferver, vai começar a ebulir, vai passar do estado físico líquido para gasoso em 100 graus Celsius. É por isso que 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. E acima dessa temperatura, a água já tem passado para o estado gasoso e toda essa água evaporou e todo o calor fornecido vai ser absorvido pelas moléculas do vapor de água. Pontos importantes. Nós temos aqui um diagrama de fase, que estamos acompanhando as mudanças de estado físico da água. É importante observar que, nas temperaturas de fusão e de ebulição, nós temos dois estados físicos simultâneos, já que são temperaturas de transição. E o principal é observar que, na água pura, água que está pura, temos apenas água, sem nenhum tipo de soluto, essa transição de estado físico ocorre a uma temperatura constante, já que a temperatura é relacionada a uma propriedade específica dessa substância, que é a sua temperatura de fusão ou de ebulição. Vamos agora tentar analisar o que aconteceria se nós tivéssemos o sal, para tentar responder a nossa pergunta do início do vídeo. Digamos que eu tenho o mesmo cenário, o mesmo material, porém agora eu tenho água em um molde em HCl. Eu inicio o sólido, depois eu tenho o estágio de transição do sólido para líquido, depois apenas líquido, a transição de líquido para gasoso e no fim apenas a forma gasosa. Eu quero que vocês observem primeiro que as transições, os estágios de transição não são lineares, ou seja, as temperaturas não são estáveis. A temperatura em que a água vai passar do sólido para o líquido, ela não vai se manter constante, como é com a água pura. Nesse caso, quando eu tenho a água misturada com NaCl, essa temperatura não vai ser constante. Além disso, observe o que acontece após o estado gasoso. A água evapora e sobra apenas o NaCl, que é o sal. Já que o sal, o NaCl, ele tem uma temperatura de ebulição maior que a da água. Então ele não vai entrar em ebulição, não vai para o estado gasoso em 100 graus ou pouco mais que isso. Eu quero que vocês observem também que a temperatura de ebulição, ou melhor, a temperatura em que a água começa a sua ebulição, já que nesse caso não é constante, ela é superior a 100 graus Celsius. Ou seja, ao adicionar um mol de NaCl na água, a temperatura em que a água vai passar do estado físico
líquido para gasoso não vai ser mais 100 graus Celsius. Ela vai iniciar em aproximadamente pouco mais de 100 graus Celsius, mas a temperatura vai aumentando. Então eu sempre vou ter que fornecer mais calor para que a água passe do estado físico líquido para o gasoso quando na presença do NaCl. Vamos analisar outro exemplo. Dessa vez nós não vamos utilizar o NaCl, e sim nós teremos a mesma quantidade de água, mas com 2 mols de glicose. Percebam o que acontece. O gráfico obtido é basicamente o mesmo gráfico que nós obtivemos por exemplo anterior. Novamente, a temperatura de ebulição não vai ser constante e ela vai se iniciar após os 100 graus Celsius. A passagem do líquido para o gasoso vai ser após os 100 graus Celsius. Então, novamente aqui, quando nós temos ou 1 mol por litro de NaCl ou 2 mol por litro de glicose, nos dois casos, nós temos um comportamento anômalo da água. Ela não se comporta como ela se comportava na forma pura. E o que foi que mudou? O que mudou foi a presença do nosso soluto. Então, a presença do soluto vai alterar algumas propriedades da água, que é o solvente nesse caso. E uma das propriedades que nós estamos observando agora é a temperatura de ebulição. Nós observamos aqui uma simulação de um experimento macroscópico, aquele que nós conseguimos observar a olho nu. Nós conseguiríamos observar, por exemplo, a mudança de estado físico da água no estado sólido para líquido, depois para gasoso. Nós poderíamos observar também a mudança na temperatura, a mudança nessa propriedade. Porém, eu quero instigar em vocês um exercício de imaginação. Imagine um recipiente com 200 ml de água líquida a temperatura de 25 graus Celsius e a nível do mar. Imagine que você tem um recipiente com 200 ml de água líquida. Agora imagine que você pudesse observar as moléculas de água. Não existe, na verdade, um equipamento que permita você ter uma visão como a que nós estamos buscando imaginar aqui. Mas fazendo esse exercício de imaginação, você poderia ver algo como isso. Você tem várias moléculas de água em movimento constante. Parando aqui rapidamente, percebam. Você tem várias moléculas de água dentro de um recipiente. Essas moléculas vão estar o tempo todo se movimentando, já que elas têm energia na forma de calor que elas absorvem da temperatura ambiente, do próprio ambiente. No ambiente nós temos uma quantidade de calor que é medido na temperatura do ambiente e esse calor também é absorvido por essa água. Agora imagine esse mesmo cenário, só que agora nós vamos adicionar uma colher de NaCl. Nós teremos, além das moléculas de água, partículas do NaCl. Vocês podem observar, a partícula verde e a partícula amarela representam os íons que o NaCl libera em solução. O íon sódio, Na+, e o íon cloreto, Cl-. Então agora nós não temos só água, nós não temos só as moléculas de água no meio. Nós temos as moléculas de água, mais as partículas oriundas do meu soluto. E isso influencia nas propriedades, como conversamos. E essa é a definição de propriedades coligativas. São propriedades que dependem da concentração das partículas de soluto na solução, mas não da natureza dessas partículas. Esse ponto final é importante porque explica, no gráfico anterior que nós vimos, porque quando eu tinha água mais sal, eu tinha um comportamento igual do que quando eu tinha água mais glicose. Eu tinha água mais NaCl e água mais glicose, e o comportamento era o mesmo, porque não depende da natureza dessas partículas, apenas da quantidade, da concentração dessas partículas. Não me interessa se é NaCl, que é o nosso sal de cozinha, ou se são partículas de álcool, ou partículas de açúcar, de glicose. Enfim, o que importa é a concentração dessas. Vamos analisar de novo. Nós temos a água pura, em que nós temos apenas as moléculas de água, e no caso da água mais o NaCl, nós temos as moléculas de água mais as partículas do NaCl, nesse caso os íons liberados pelo NaCl quando em solução. Vamos agora para um resumão do que nós vimos nesse vídeo. Nós vimos que algumas propriedades do solvente, que são alteradas pela adição de um determinado soluto, são chamadas de propriedades coligativas e dependem apenas da concentração do soluto e não da sua natureza. Vamos encerrar esse vídeo respondendo a pergunta que fizemos no início dele. Para ferver mais rápido, deve-se colocar o sal antes ou após iniciar a fervura da água. Então nós vimos que a adição de um soluto, não apenas sal, qualquer soluto, altera a temperatura de ebulição, que é uma propriedade da água. Essa alteração nessa temperatura faz com que a água precise de uma temperatura maior, ou seja, precise de uma quantidade de calor maior para iniciar a fervura. Por essa razão, nós já podemos supor que, se eu quero ferver mais rápido, eu devo colocar esse sal após iniciar a fervura. Ela vai iniciar mais rápido. Dependendo da quantidade do soluto, você pode inclusive interromper essa fervura, já que ele vai absorver parte do calor da solução e pode simplesmente interromper essa fervura naquele momento. Porém, se você quiser analisar qual a forma de iniciar a fervura mais rápido, certamente é utilizando a água pura, colocar o sal apenas após o início da fervura. Encerramos aqui esse vídeo. No próximo vídeo nós continuaremos falando sobre as propriedades coligativas. Na verdade, no próximo vídeo nós vamos estudar uma propriedade muito importante que é a pressão de vapor. Então, até lá!